Este podcast tem o apoio das Óticas Lab. Olá aí! Olá aqui! Olá em pé! Olá sentada! Olá de cócaras! Olá como vocês quiserem. Quem é que se lembra de Maria Rueff a fazer Teresa Guilherme? Icónica, não é? Um dia tem que cá vir a Maria Rueff. Mas não é hoje. Hoje eu tenho comigo o João Silva. João Silva é um nome muito básico, não é? Mas já falamos disso mais à frente. Para além do nome, não há mais nada de básico aqui. O João é uma pessoa extremamente criativa e é notório em tudo o que faz as ideias parvas que ele tem. É assim, pronto. Por isso é que somos amigos, não é? Pois bem, brincadeiras à parte. Eu gostei muito de gravar este episódio e este é o 5º episódio do Ai Que Parva. Estamos consistentes nisto, não é? Pois é, bad news. Vamos fazer uma pausa durante o mês de junho, porque eu preciso ir apanhar um sol para me inspirar. Está bem, é? Pronto, e voltamos em julho, em princípio. Será que posso prometer isto? Posso? Acho que sim. Acho que estamos seguros que sim. Mas isso não interessa nada agora. Porquê? Porque o 5º episódio do Ai Que Parva está no ar. Como a batatona. Ai, isto foi muito triste. Ai Que Parva! Um podcast de Filipe Brás. Olá! Olá, como está? Está tudo bem? Tudo ótimo. Está tudo bem. Como nós não tivéssemos falado ainda hoje, não. Acabámos de aparecer Aterrámos aqui assim de repente. Bem-vindos ao 5º episódio do Ai Que Parva. E tenho um amigo comigo hoje. E um amigo que eu gosto muito. Um amigo que tem uma criatividade acima da média. Um amigo que tem 1000 vidas. Parece um gato, mas tipo a triplicar. E eu queria começar pelo nome dele. Eu sei que no episódio passado já comecei por reclamar de nomes. Mas este meu amigo chama-se João Silva. É o nome mais básico do planeta. E ainda não sabes os outros dois. Eu acho que já me disseste uma vez. Manuel e Henriques. João, Manuel e Henriques. Não podia ser mais... Não podia ser mais básico. Menos prepotente, menos criativo. Exato. Ou seja, eu acho que o teu nome não te reflete. Talvez não. Ou se calhar sim, sabes que a criatividade também vem de uma tela em branco. Ele arranja sempre uma desculpa, uma resposta para tudo. Exato. João Silva, eu procurei no Google. Eu sei que tu já tiveste 1000 vidas e existem documentadas. E apareceu-me João Silva, jogador de futebol, João Silva, carpinteiro, João Silva... Nenhum é milionário, reparaste? Olha, não reparei, mas é uma boa perspectiva. O do futebol, se calhar, há de ter mais qualidade de vida, vamos dizer assim. Imaginemos. E uma coisa que eu queria focar contigo é que tu consegues criar de uma migalha, pode ser mesmo uma migalha, uma coisa interessante e bonita. Isto faz... Eu acho que ao longo de todas as tuas 1000 vidas, este é sempre o ponto de ligação entre tudo. É que tu tornas uma migalhinha, uma coisa sem valor, numa coisa gigante. Pois, eu acho que tento sempre ser muito positivo e muito bem disposto em relação a tudo o que acontece. Confere. E depois também tenho um lado muito naif, que é, acho sempre que as pessoas não nos estão a tentar fazer mal. As pessoas não, então a pessoa está no seu melhor, ela só quer que o dia acabe bem e às vezes até me estão a fazer mal e eu estou, não foi com maldade, e eu estou a transformar as coisas numa coisa boa. Acho que é isso que tu estás a dizer, se calhar. E agora vamos voltar, se calhar, ao teu passado sombrio. E tu já foste stylist. Não sei se é sombrio, mas foste stylist. Se calhar ainda faz alguns trabalhos de styling às vezes. Muito raramente, graças a Deus. Mas olha, foi muito engraçado porque a parte do styling foi uma coisa que surgiu sem eu estar propriamente à procura, porque eu já gostava de trabalhar com moda e eu tinha feito um voluntariado na Moda Lisboa, depois fiz parte da equipa, mas nem era propriamente a parte de moda, era a parte de produção, que foi assim que eu fui lá parar, porque eu queria voltar a fazer produção, a trabalhar com produção de eventos, essas coisas. E, aliás, foi assim que eu paguei a faculdade onde nós estamos agora. A gravar este podcast. Foi a fazer produção de eventos e então a Moda Lisboa tinha e ainda tem este programa de voluntariado e entrou por aí.
A seguir percebi que nesta área da moda gostava muito da parte da comunicação e que era o que eu queria fazer, e então, sei lá, o que é que queres que eu te diga? Eu tenho, isto dá, dá 3 podcasts esta história, Dá-me o que mas tens, dá-me o que tens. pronto, na altura eu e o Alexandre criámos então um showroom de comunicação, onde convidámos alguns designers e algumas marcas, e correu muito bem, foi um projeto muito giro, só que depois começaram a surgir pedidos para fazer styling. Não sei porque é que eles acharam que nós iríamos fazer Talvez pela styling. curadoria? Talvez, se calhar, ou porque nós éramos bem dispostos, éramos sociáveis e na verdade acabou por ser um trabalho que era o trabalho que nos dava mais dinheiro e a pessoa tem que pagar contas. Claro. E pronto, foi assim que aconteceu. Esse escritório que foi o nosso showroom até hoje é meu, eu alugo a outras pessoas, a amigos meus que já dividiam o espaço comigo na altura. É um escritório na Baixa que ainda tem uma renda muito acessível e pronto, e então foi uma fase da minha vida engraçada, muito, com muita turbulência. Foi a minha profissão de mais anos, que durou cerca de 6 anos e só parei por causa da pandemia. Mas eu acho que eu não gostava muito. Havia umas coisas que eu gostava Ok. muito de fazer, como em qualquer profissão. Eu gostava muito de trabalhar com publicidade e também com teatro, esse estilo, porque trabalhavas personagens, tu pensas na personagem, como é que aquela personagem é, acho que é muito está a mais parte da criativo. criatividade. É. Quando eu comecei a vestir figuras públicas não foi tão interessante. Não foi tão giro. Sim, eles não são tão interessantes como eu achava. Não, também. E também porque, sei lá, é uma coisa muito pessoal, é mais. Eu acho que os psicólogos é que deviam fazer styling para pessoas individuais, porque aí não é uma Ok. personagem, não estás a vestir um personagem, estás a vestir aquela pessoa, tens que conhecer a pessoa, tens que perceber as necessidades dela, os medos dela, depois são figuras públicas, portanto vão ser pessoas que vão estar muito expostas, depois tens de ter muito cuidado porque sem querer chamas alguém de gorda e eu sou muito naif, até com o Achas que que a eu professora não falo. vai levar a mal, não é? Tipo, eu estou É, só a ser honesto. é, exato. Eu tive uma vez uma atriz que ligou para a agência a chorar porque eu a tinha chamado gorda, quando na verdade a única coisa que eu tinha Oh, feito Lord. era dito que um vestido que ela queria experimentar, que estava no meu showroom, que estava planeado para outra atriz, eu não lhe podia emprestar, porque nestas coisas das marcas, a marca quer vestir a pessoa A e a pessoa B, mas não quer vestir a pessoa C. E está tudo Exato. bem. Mas a pessoa C de repente vê o vestido e decide, não, eu quero experimentar. E então eu disse só, não, mas este vestido não está disponível para ti. Não era que não lhe servisse. Exato. Mas pronto, lá está. A interpretação fica para cada um. E agora eu quero pegar nesta tua faceta de stylist Hum, e quero, não sei se viste, ontem, o Met Gala um 2025. bocadinho, sim. E existe uma polémica gigante em relação ao vestido da Anna Winter. Ai meu Deus, alguém vai ser muitos alguém vão ser despedidos. Já foram despedidos, já estão na Achas? fila do fundo de desemprego, Eu já vi certamente. várias teorias da conspiração Então. relativamente a isto. Há pessoas que dizem que é mesmo uma mancha do batom dela, há pessoas que dizem que é uma mancha de ela ter raspado em algum lado, há pessoas que dizem que é são pontos propositados e que é uma coisa premeditada. Uhum. Não me parece. Não me parece. Aquilo realmente a primeira vez que eu vi pareceu uma mancha de batom, não é? Mas terá sido a maquilhadora. Quem é que foi? Quem é que vai ser despedido primeiro? Eu tenho um trauma com uma maquilhadora numa entrada de desfile de Nair Xavier. Uma maquilhadora que passou com uma trincha, com uma tinta amarela, porque já estava a maquilhar outro desfile. Passou assim na manga de um casaco, na fila, já para o desfile que já estava a decorrer. Meu Deus. E eu arranquei o casaco ao rapaz, fomos passar um pano molhado para tirar aquilo. A seguir fui com o ferro a uma menina para ela tentar secar com o ferro. Quando ela tirou o ferro, o casaco veio colado ao ferro. E isto Meu tudo com o Deus. desfile a decorrer. Aquele E modelo ele foi estava com o na casaco? fila. Foi, a gente voltou a vestir o casaco, enrolámos a manga, muito enroladinho até aqui. Pronto. E pronto, se forem ver, é um desfile de Nair Xavier, já não me recordo que ano. Há um casaco azul que tem aqui tem uma bola de manga aqui. Que, Fizeram pronto, dos dois lados, que era para ficar. claro, para disfarçar. É para ser depositado. E agora, pensa, partindo desta questão de tu ter feito isso tudo para salvar um casaco,
tu fazes, e eu já vi vários vídeos na internet sobre isto, que existe uma audácia gay, de que nós conseguimos fazer tudo. E tu tens muito, eu não tenho essa coisa, porque eu não faço, não me atrevo a fazer nada, porque eu sei que vai correr mal. Mas tu não, tu agarras em qualquer coisa, tipo, eu tenho que montar um móvel que só os, sei lá, os carpinteiros é que conseguem montar, porque tem que se, sei lá, não sei. E tu fazes tudo. Eu acho que isso é Tu da com um minha... tico-tico e com um berbequim, tu fazes O tudo. tico-tico, acho que é a minha arma principal. Eu acho que isso vem do meu lado de designer industrial, que é o designer, o princípio, sei lá, para mim a base do design é há um problema e tu tens que o solucionar. Então, eu não tenho medo dos problemas. Tu mesmo disseste, vai a correr mal. Vai correr mal. Quando correr mal, a gente vai perceber o que é que a gente vai fazer a seguir. E é mesmo assim. Que vem do teu lado positivo e do teu lado de gostares do desafio. Sim, só que eu acho que sou assim a fazer coisas para os outros. Porque se for para mim dá-me uma preguiça. Eu queria muito, Ok. mas eu não tenho vontade. Agora, se tu me disseres, eu precisava muito de fazer este móvel, só que vai ter que ser personalizado porque só cabe aqui nesta coisa e eu preciso mesmo por causa de uma necessidade qualquer. E eu vou dizer, não, a gente vai descobrir como é que a gente faz. Agora, se eu tiver uma necessidade em minha casa, eu fico, não, deixa assim. Deixa para a próxima. Mas não é bem Não verdade. é assim uma necessidade. Não é bem verdade, porque eu já fui à tua casa e tu na cozinha tens um móvel que devia ser um móvel qualquer, velho, desinteressante, e que hoje é um Sim. móvel incrível, cor-de-rosa, cheio de cor e cheio de Mas decoração. isso era um móvel que já lá estava, eu só tirei as portas e para ficar estante, porque eu não precisava daquele móvel para arrumação. Então eu só tirei as portas e só pintei. Isso é fácil. Não é fácil, João. Não é? Lá está, essa audácia de achar que é tipo, não, Para isso mim faz. isso é uma coisa muito básica. Traz um berbequim e uma lata de tinta, eu faço isto. Não dá, João. Não, e já mudou de cor, já não é cor-de-rosa, agora é amarelo. Estás a ver? Realmente tens razão, se calhar. Se calhar tenho razão. Se Tenho pensares que me dar bem, mais crédito. sim, tens de pensar bem. Outra coisa que tu fazes, e já agora partindo do que disseste de teres formação em design industrial, tu criaste há pouco tempo, com o Carlos, o teu namorado, um negócio chamado Nerve, que é uma cafeteria, e que, como é que vocês chamam? É um One-man show? One Barista Coffee One Shop. Barista Coffee Shop. Que é muito giro, é inacreditável, vão ver o Nerve, incrível, uma comunicação, mais uma vez incrível, feita por quem? Por ti, pelo Carlos. Não, é assim, é tudo muito mais o Carlos na parte da comunicação. O que eu fiz foi vomitar ideias para cima dele. O que por acaso foi um exercício muito interessante porque, sei lá, quando nós damos sugestões, ainda por cima numa relação, não é? Tu estás todo o dia com a pessoa, então tu vais dando ideias e às vezes pode ser difícil a tua ideia não ser recebida ou tu achas que a tua ideia foi tão incrível e ela, como é que ele não está a ouvir? Exato. Mas ao mesmo tempo foi engraçado porque para já o projeto não é meu, é do Carlos, não é? E eu claro. também tive que arrumar isso na minha cabeça. E depois o Carlos fez uma coisa incrível que eu jamais seria capaz, que foi, ele sabia muito bem o que ele queria. E quando ele começou a ter uma ideia mais concisa do que ele queria, ele foi viajar, foi para Copenhaga, também estivemos em Londres antes e já fomos com esta visão de ir ver o que é que estava a acontecer lá fora. E a partir daí eu comecei a perceber que eu vou vomitar todas as ideias que eu tiver e ele vai, e eu tenho que ouvir o não ou o zero, né? Porque às vezes ficou só. Sei lá, eu realmente vomito ideias, então. E algumas não Bem fazem sei. sentido. Às vezes não... da minha cabeça fazem, mas não fazem de mais ninguém. E então é muito bom haver a pessoa que filtra muito bem e que não se deixa influenciar, né? Porque é outro defeito que eu tenho, eu deixo-me influenciar muito bem, muito por tudo à minha volta. E então ele não se deixa influenciar, o que é ótimo, então eu vomito muitas ideias. Só houve uma ideia que eu achei que ele não ia fazer. Ele disse que ia querer, que é da bola de espelhos. Ok. Porque nós dizemos que é um morning bar, não é? Então eu sempre achei que a bola de espelhos que fazia ali muito sentido, porque no fundo é um espaço de café para clubbers, portanto tem que ter uma bola de espelhos. Pronto. Só que ele não comprava a bola de espelhos, ele não comprava a bola de espelhos e estava-se a aproximar a data e eu pensei, vou comprar e vou dizer que é um presente meu.
Vais comer a bola de Vais espelhos. ficar com a bola de espelhos, sim. E está lá a E bola de está lá a bola espelhos. de espelhos e fica muito gira. Atrás da porta, vejam, reparem. Mas agora, e o Carlos documentou isto tudo muito bem no Instagram. E uma coisa incrível é que tu fizeste, basicamente, desenhaste todo o balcão, todas as. Porque aquilo era um espaço em branco, não estava lá nada dentro. Não Era estava lá nada, um só a espaço. casa de banho mesmo, não tinha nada. E Desenhaste tudo, colaste, instalaste painéis de. Como é que aquilo se chama? De alumínio. MDF, alumínio. Depois o Carlos comprou errado o alumínio, porque eu mantenho as medidas em milímetros. Ah, Que era 5.000, imagina, 5.000 e tal milímetros. Não, era 500 e tal milímetros. Só que ele quis, não sei porquê, enviar aquilo em centímetros, então passou para 5.000. Então vieram tipo 7 metros de meu alumínio e a gente só Deus. precisava tipo de 3. Yeah. Então, por isso é que também existe tanto alumínio. Mas onde está o alumínio era para ser outra coisa. Portanto, pura e simplesmente não Ok. compramos as outras coisas, ficou só alumínio e acabou por funcionar. Deu, foi uma trabalhada desgraçada porque cortar alumínio não é nada fácil. Sim, até porque uma das coisas que eu vos perguntei, porque nós já tínhamos falado deste projeto há muito tempo, e houve uma certa altura em que vocês me disseram, aponta lá para este dia, já não sei qual era, mas disseram-me um dia, e quando efetivamente foi um dia antes, e não há ninguém que faça obras ou que tenha obras em que a coisa esteja pronta um dia antes. É verdade. Mas também foi um bocadinho de sorte de nós. Ou seja, ele arrendou o espaço mais ou menos um mês e meio antes e as senhoras deram-lhe logo a chave e nós começámos ali mais ou menos a planear e correu bem. E podia ter sido um bocadinho antes. Nós só tivemos azar com o canalizador, que, by the way, foi a única pessoa que nós contratámos. Portanto, o truque das coisas correrem bem na data é sermos nós a fazer. Portanto, o rei do DIY tem a dizer a toda a gente que se queres feito na data que Na queres, data, faz faz tu, meu amigo. Não estejas à espera dos outros. É uma trabalheira, é ridículo, é muito caro e nem sequer vai ficar feito na data que tu queres e no fim ainda vai estar mal feito. E ainda vais Porque ter aquilo coisas está a cheio de apontar. feitos. Yeah, ainda vais ter coisa a apontar. Mas pronto. Ficou na data, foi um dia antes, como tu mesmo disseste, e ainda está lá em pé. Está em pé, ainda não cada caiu vez nada. que eu vou lá, isto não está a abanar, está tudo. Não, está em pé, está muito bonito. É Obrigado. um sítio muito bonito. Visitem todos. E efetivamente há aqui mais de ti neste projeto, porque no menu tem uma especialidade. Aliás, acho que não é só uma, São duas são coisas, duas, sim. que diz Boyfriend Recipe. Portanto, Que é a manteiga fresca e a marmelada que é a minha mãe que faz. ou seja, nós estamos à espera de um projeto que é super instagramável e nós achamos, ok, isto é feito por alguém, não sei o quê. Não, aquilo é tudo feito por aquelas duas pessoas e existe muito de ti neste projeto, até na comida, porque também há esta vertente tua. Tu cozinhas tudo e mais alguma Eu coisa. também gosto de cozinhar. A pandemia ajudou muito nessa parte, porque, sei lá, todos nós arranjámos uma maneira de nos mantermos ocupados. Uhum. E eu acho que eu me foquei da comida. E também porque eu desde criança o meu sonho é ser dona de casa. Então, cozinhar falar é disso uma também. parte importante. E continua a ser o meu sonho, eu ainda vou conseguir. Eu acho que vais. Ser É só assim, dona de casa. as capacidades estão todas lá. Tu Eu estou a tens. trabalhar nisso há anos. Não sei se alguma vez viste, existia um concurso antes da Miss Dona de Casa, era uma coisa assim. Isso E os vídeos são hilariantes, muito tristes, obviamente, mas muito Claro. hilariantes. Por outro lado, e eu acho que tu ganhavas esse programa. Se Eu calhar. acho que tu ganhavas. Tu Pô. sabes fazer tudo em casa. Eu sei fazer muitas coisas. Continua a haver muitas coisas que não sabemos, porque lá está, eu também tenho uma vantagem muito grande, que é a minha mãe foi dona de casa até eu ter 16, 17 anos. E a minha mãe era uma mãe que nos punha a fazer as coisas. Era eu que limpava o meu quarto, a minha irmã limpava o quarto dela. No verão, nas férias de verão, todos limpávamos a casa toda. Então, aquelas coisas básicas que só a tua mãe é que te pode ensinar, porque não está escrito nas embalagens e na altura não havia TikTok, então há muitas coisas que tu aprendes com a tua mãe. Eu lembro dela, por exemplo, o Carlos é filho único e os pais do Carlos sempre trabalharam muito. Eles têm uma empresa própria, que é da mãe do Carlos, então a mãe do Carlos nunca Slay. teve esse papel
de fazerem muitas coisas em casa. Eles almoçavam sempre fora, jantavam muitas vezes fora, então o Carlos não viu como é que as coisas se faziam. E então, quando começámos a morar juntos, havia coisas muito básicas que, olha, quando lavas o prato, também tens que lavar por baixo, tá? Porque às vezes ele encosta noutras coisas, não é só onde Não, pousaste a exato. comida. Então há algumas coisas muito básicas, mas que é muito engraçado que se tu não tiveste uma mãe ou um pai para te estarem a ensinar no dia a dia, ninguém te ensinou. Não, e porque na realidade, e agora estás a dizer isso, a tua mãe é quase uma feminista, porque ela ensinou-te, a ti que tens também uma irmã, a fazer Uhum. exatamente o mesmo. A manteres a casa impecável. Sim, sim. Não, e a minha mãe é muito. A minha mãe é mesmo. A profissão dela de dona de casa era extremamente levada a sério. Era um bocadinho até Era o rigor. demais. Eu tinha amigos que iam lá à casa e dizia parecia que vivíamos numa casa de bonecas porque estava tudo sempre arrumado. Até o quarto de brincar, que era onde a minha mãe passava a ferro e nós estávamos ali um bocadinho mais a desarrumar, até esse quarto no fim do dia estava totalmente arrumado. Portanto, Meu o carro Deus. não havia o quarto das desarrumações. Na cabeça da minha mãe, aquele era o quarto das desarrumações, mas não havia nada Mas não havia desarrumado. desarrumado. E agora, pegando nas arrumações, tu fazes, és neste momento criador de conteúdo digital também, tens uma empresa chamada Contentor, que é um ótimo nome, Content Or, Content. é um ótimo nome. E todas as publicações que tu fazes para várias marcas e para várias lojas e para tudo e mais alguma coisa, é sempre tudo muito organizadinho, muito bonito, muito estético, muito. Muito direitinho. Parece que foi pensado ao pormenor. E se calhar foi, mas às vezes não foi. Eu acho que não. Tu Eu já acho tens que. um estabilizador Ah, sim, sim, no sim. teu corpo, fica tudo muito perfeitinho. Eu acho que peguei naquelas coisas que eu não gosto de ver nos outros Uhum, criadores, nos outros videógrafos. Acho que nem é tanto videógrafos que eu não sigo tanto os trabalhos de outros videógrafos. Ou quando sigo é mais para aprender coisas uhum. de criadores. Sei lá, faz-me confusão as câmaras a tremer. Não sei como é que as pessoas não ficam mal dispostas às vezes a ver conteúdos e o telemóvel assim. Mas acho que não penso muito quando estou a fazer isso. É só como eu gosto de fazer. Mas às vezes eu sinto que precisava de desbloquear um bocadinho isso. Achas? É que eu agora queria destacar um trabalho que tu fizeste ano Hum, passado no Natal, uma campanha para a Baleto. Baleto, que é uma marca de roupa de balé, não é? É uma loja de artigos de dança, sim. Sim. E tu fizeste todo um vídeo em stop motion, criaste cenários, usaste sapatinhos da Barbie, e fizeste toda uma fábrica, uma coisa mesmo ao estilo de um cartoon. Ah, como é que estas ideias te chegam? Eu vejo, ou seja, também tenho Instagram, como toda a gente, e vejo campanhas feitas por variedíssimos criadores de conteúdo e nunca vi Uhum. alguém fazer uma coisa com tanta minúcia, e que, obviamente, quem não souber vai ficar, ok, isto é muito giro, é um desenho animado, Mas não mas faz ideia. quem souber como é que se faz um stop motion fica tipo, como é que ele fez isto? O stop motion eu acho que dentro do vídeo é a área que eu gosto mais, tanto que eu já explorei fazer stop motion de várias maneiras diferentes, até sei como fazer um falso stop motion, porque acho que é um tipo de conteúdo que funciona muito bem nas redes sociais, porque é sempre muito atrativo Uhum. e é diferente de todo o teu feed que andas a fazer. O, o projeto que eu fiz para a Baleto no Natal foi muito giro porque há duas coisas. Para já eu adoro o Natal. Porque eu acho que qualquer pessoa que seja muito criativa vai gostar do Natal, do Sempre. Carnaval, de todas as épocas, porque já tens ali um estímulo para fazer alguma coisa. E o Natal entrega, Estão-te a dar um tema já. já Toma. está de bandeja, tens vários tons, de várias cores, todas as cores são Exato. possíveis, é muito engraçado. Na altura, quando eu fiz esse stop motion, a minha inspiração é um filme do Charles Chaplin, que é Tempos Modernos. Hum. Que basicamente ele trabalha numa fábrica e ele está sempre a fazer o mesmo movimento na fábrica e então ele vai para casa, ao fim do dia ele vai a fazer o movimento porque ele não consegue parar, pronto. E associando isto à loja, basicamente nós queríamos mostrar diferentes produtos que estão à venda no Natal na loja, como estão o ano inteiro, O ano como é inteiro. óbvio. Então era fazer uma fábrica de presentes, e eu fui buscar tudo o que são estruturas de fábrica, eu fui buscar do filme
Ou seja, as passadeiras, o embalador de presentes, o escorrega dos Tapete. artigos, o tapete, o buraco onde depois os presentes caem. E ainda havia mais takes que eu depois acabei por não usar porque Uhum. já começou a ficar um bocadinho caótico, mas foi tudo ideia desse filme dos tempos modernos de Charles Chaplin, que é muito engraçado, é mesmo muito giro. E também usei um pedacinho da banda sonora para o Ok. vídeo, ou seja, os barulhos mecânicos são banda sonora do Ok. filme. Sim, não, ficou incrível. E lá está. Eh, o mais incrível não é só o facto de teres tido esta ideia e da concretização dela. É o facto de teres sido tu a fazer tudo. Ah, sim, isso deu Desde uma dos trabalheira. cenários às fotografias a tudo. Sim, só os sapatos da Barbie eram sapatos de Barbie que eu já tinha. Uhum. As estruturas foi tudo feito. Eu basicamente demorei uma semana, 8 horas por dia mesmo, 6, 7 dias, só a fazer as estruturas em balsa, em cartolinas, a recortar, a ver se a escala batia certo, depois a fazer os fundos, que foi relativamente simples, mas foi tudo eu que fiz, e depois os bonequinhos que são os soldadinhos de chumbo também comprei, mas tive que pintar e alterei. E depois fiz um dia e meio de filmagem para fazer 20 segundos Pois, de é porque vídeo. lá está. Quantos frames é que eram? Eu acho que foram para aí 800, sendo que não Meu usei Deus. todos, mas eu acho que fiz cerca de 800 fotografias. Como eu já fiz alguns stop motions deste género, então eu já consigo, quando eu fotografo, eu já faço sem precisar de edição, ou seja, já Ok. faço tudo, a fotografia já está praticamente terminada, tirando há uma cena em que o presente está a cair no ar, que aí eu não fiz como se faz em stop motion, que é Ah, um sim. palito, uma coisinha transparente que segura o Uhum. presente e o presente vai caindo. Não, aí eu fiz digital, Digitalmente. recortei o presente e fiz ele cair, também é outra técnica Claro que sim. que dá para fazer e pronto, e foi isso. Mas foi um dia e meio, foi dia e meio porque houve uma coisa que eu decidi repetir toda de novo. Mas eu já consigo, ou seja, um dia e meio foi muito rápido, porque eu tinha tudo para demorar mais uma Claro que semana. sim. Aliás, Mas uma pessoa com menos experiência faria em muito mais tempo. sim, 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 sim. Eu acho que o meu primeiro stop motion, que eu gosto muito de contar esta história que é muito simples, foi por causa de um trabalho do IAD e Uhum. foi com um scanner. Então Ah, era um convite, já não me lembro para o quê, e então o que eu fiz, a forma que eu arranjei de simples, porque eu não tinha câmara digital, porque na altura os telemóveis ainda não tinham câmara, ou ele melhor, já é velho. tinham câmara, mas eram péssimas. E então, sim, eu fiz o IAD de 2004 a 2008, vá, para dar contexto. Então o Complicado. scanner acabava por ser o que tinha mais qualidade e na Uhum. verdade é uma técnica muito gira de fazer stop motion, porque tu pões tudo no vidro, eram quadradinhos de cartolina e basicamente era um foguete que explodia e Ok. eram quadradinhos de cartolina que faziam o foguete. E então tu basicamente abres o scanner, mexes tudo, só que aquilo está tudo lá parado, então é E relativamente simples. vais Depois faz digitalizando. onde digitalizas não. Ok. E meu Deus. Foi uma Sabes que palhaçada. eu vi uma curta-metragem de um senhor grego chamado Fóquion Xenos. Uhum. Não sei se chama Fóquion, mas acho engraçado dizer Deve Fóquion. ser. Ahm, e ele também fez tudo. Fez tipo bolinhas de plasticina. Fez tudo com plasticina. É muito bonito, chama-se Heatwave. Ah, e também fez tudo num scanner. Tipo, não foi bem um scanner, foi tipo um vidro gigante, mas com a luz por baixo. Exatamente igual a um scanner, com a Ok. mesma coisa que tu fizeste, mas com. Devia ter câmara por baixo, Exatamente. só que tudo Tudo pousado. pousado em cima de Não, um mas vidro e ia excelente mexendo ideia. como tu estás a dizer. Incrível. Falando em filmes, Hum. este meu amigo João é o amiga que tu queres ver uma série, tu queres ver Não um digas que filme. descobriste o meu OnlyFans. Não, ainda não, mas já procurei. Ahm, procuro, queres saber um filme, uma série, e não vais ao top da Netflix nem nada desse género. Perguntas ao João, porque o João já viu tudo cá para ver. Não viu tudo, mas viu muita coisa e tem sempre sugestões. E não estou só a falar de filmes. Filmes, restaurantes, viagens, sítios, hotéis. Tu és um guia turístico ambulante, basicamente. De Se tudo. calhar, sabes, nós agora, eu e o Carlos, estamos a vender um guia turístico. Uhum, sim, sim. Era aí que eu queria chegar. Era aí que Não apanhaste a minha adorei a ponte. ponte.
Sabes que isto dos filmes e das séries, eu acho que é porque eu sofro de muito de insónias. Então a Netflix, ou todos os streamings, na verdade, foram o que me veio salvar das Uhum. insónias, porque eu às vezes durmo, sei lá, durante 15 dias durmo 5 horas todas as noites. E Uhum. então eu tenho que ver muitos conteúdos. Então eu já vi todos os tipos de documentários, todo. Eu só não vejo terror, de resto De eu vejo resto? tudo. E pronto, e depois de resto eu sempre fui apaixonado por Lisboa. Eu tive 22 anos para fugir da margem sul para vir morar para Lisboa. Sempre quis. Quem Eu não? sou mesmo muito apaixonado por Lisboa. Não me imaginava a morar noutro sítio. Acho que a única cidade que imaginei morar foi Berlim, porque achei que era Uhum. foi uma cidade em que me sentia em casa, então Ok. achei próximo em termos de vivência de Lisboa. Então, eu gosto muito de viver a cidade. Eu sou apaixonado pela cidade. Eu gosto de sair de casa sem ter nada para fazer e de repente vejo uma coisa qualquer e entro e vou provar, vou experimentar. Acho que vem daí, de eu ser tão apaixonado por Lisboa, que veio Uhum. agora este guia que nós começámos a fazer e que vende muito bem. A Sabes que é sério? muito engraçado que não. É óbvio que nós imaginámos que alguém ia comprar, mas Claro. não estávamos à espera que vendesse tantos tão rápido. Ainda agora o Carlos Ok. me estava a dizer: não, temos que pôr mais coisas porque temos que ir alimentando, não Uhum, é? claro. Mas sim, fizemos um guia local para quem quer ir a sítios sem querer, sem, vá, Sem levar um sem barrete. levar um barrete. Isso é excelente a palavra. Podes usar, eu E ainda deixo. tenho uma ideia, outra ideia. A minha ideia inicial veio de fazer um mapa Uhum. onde nós fizéssemos uns percursos que fosse onde as pessoas não andassem sempre a subir e a descer as colinas, porque esse Ah, é o problema de isso é o maior Lisboa. problema, assim, que as pessoas Mas quem fazem. conhece bem Lisboa sabe que para ir daqui a ali, se for por este lado, é mais É fácil mais do que se for fácil. por aquele, Ou porque seja, fazes um Google Maps, mas tipo, a opção, em vez de ser o caminho mais próximo, é o caminho menos menos cansativo. grave. Sim. Não é ótimo isso. Agora estou cansado de falar bem de ti. Acabou-se. Bora, Eu quero falar mal de ti. Porque há parte coisas muito preferida. parvas que tu já fizeste e que tu ainda fazes. Ô João, vamos começar É. por uma coisa que tu fazias quando eras mais jovem. Hum. Tu participaste nos Toca a Refar. Não é parvo necessariamente, mas é muito engraçado. Porque eu não te Achas? imagino, porque tu és todo petite, és magrinho, pequenino, quer dizer, não é assim tão pequenino, mas és todo magrinho e todo Aham. franzino, e andavas com um tamborzão a dar-lhe. Como é que Pá, isso. o Um toca a tamborzão a dar-lhe é refar, ótimo. o toca a refar, eu acho que foi das coisas mais especiais que eu tive na vida. Quando tento explicar o que foi, Uhum. acho que o toca a refar moldou a educação de todas as crianças que Uhum. participaram. Porque imagina, um projeto onde tinhas 300 crianças, todas com tambores na mão, e o maestro fazer assim e contar até 3. E em 3 segundos toda a gente parou sem É gritar. tipo uma tropa. Pois, mas não é uma tropa, Hum, porque não houve nenhum grito, não houve nenhuma ordem, não houve. Não, ok. é só seres uma orquestra. Quando tu és uma orquestra, tu faz parte de um grupo e isso faz com que tu percebas que para o bem do grupo temos que agora ficar em silêncio, ou tens que ficar em silêncio e tens que chamar o teu coleguinha do lado para prestar Uhum. atenção, porque estão-te a chamar, porque temos que ir almoçar, porque temos que ir para a esquerda, temos que ir para a direita. Então o Toca a Refar, mais do que obviamente ter sido muito interessante porque fartei-me de viajar, tive em Uhum. montes de palcos, conheci países de montes de países diferentes, artistas, então foi uma experiência incrível, mas eu acho que o que eu acho mais especial foi o pertenceres a um grupo que se calhar para um rapaz gay é se calhar o mais Ok. especial, que é Sim. sentir-te integrado num grupo onde nunca ninguém foi homofóbico comigo, nunca ouvi uma piada sequer, e eu tive lá dos meus 12 aos meus 22 anos. Então, que é a pior fase, não é? Claro. Então, O acho que era ao armário. mesmo tempo, era um safe place. Eu sempre estudei música desde Uhum. criança, desde os 6 anos eu tive numa orquestra clássica e depois mudei para o tocar refar
E então, além de tudo isto, de ser um safe place, era um sítio onde eu podia viajar à vontade. Fui para o Japão, fui para Londres, fui para Liverpool, fui para a Alemanha, também estivemos em Espanha, varremos Portugal de uma ponta à outra. O verão era muito engraçado porque eu lembro-me que eu só ia à casa deixar o saco da roupa suja e a minha mãe já tinha outro saco pronto. Eu e a minha irmã tínhamos outro saco pronto já para arrancar noutro autocarro para ir não sei para onde. Então, acho que tive uma adolescência muito privilegiada por ter participado no Toca a Refar. Fora todos os projetos que envolveram a União Europeia, que eu acho que é uma coisa que em Portugal os adolescentes não aproveitam todos os subsídios e ajudas que a União Europeia disponibilizam para projetos quando tu és adolescente, que é para ires viajar, ires conhecer outras pessoas. Não importa se tu estás a tocar um tambor. Não interessa. Pega no tambor, vai com o teu tamborzinho. Vou fazer um corte disso, sabes? Não sabes. Por favor. Ai, então, o Toca a Refar trouxe-te o senso de comunidade e trouxe-te disciplina. Aprendeste a disciplina de estar em sincronia. E de viver em sociedade e de... sei lá, muitas coisas. É muito difícil explicar. Eu acho que é mesmo de educação, de te tornares um adulto melhor e pronto, e fora... Podiam ter sido os escuteiros, podia ter sido outra coisa não qualquer. Não podia ser os escuteiros, porque depois os escuteiros não te põem num palco. Imagina, eu atuei num palco no Japão, eu passei na televisão no Japão para um monte de gente, nós demos entrevistas. Existem imagens disto? Existe, está no YouTube o espetáculo, um espetáculo de 3 horas na Expo Internacional em Aichi, por acaso agora está a ver em Osaka, não percebo porque é que não nos convidaram outra vez. Mas podia ser uma reunion. Trouxe essas coisas todas. Eu acho que tem muito esta coisa de pertencer a grupos. Os jogos de tabuleiro, que de certeza vais falar a seguir, também me traz isso. Fala que eu não preciso de mandar, tu já puxas a coisa. Exatamente, João. Isto, desculpa, é a coisa mais nerd que tu tens e a coisa que é mais inesperada sobre ti, que é, tu gostas de jogos de tabuleiro e vais a uma coisa chamada LyriaCon todos os anos, que é basicamente um ajuntamento de nerds esquisitos a jogar joguinhos de tabuleiro. Não me levem a mal, está bem? Ai, não são esquisitos. Eu percebo que... pessoas com bué de óculos. Deve ser bué de óculos em todo lado. Mas não acho assim tanto... Será? Se calhar nunca me percebi. Mas lá está, é outra coisa que é, para já, a LyriaCon tem uma coisa, é o meu toca a refar da vida adulta, que é, não me apetece mais tocar no tamborzinho, e então fui para os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro têm uma coisa muito gira que também estimula muito a tua criatividade. Deve ser, imagino, que um exercício para o cérebro bom, tipo aquelas pessoas que só fazem muitos sudokus porque faz bem ao cérebro. Pronto. Os jogos de tabuleiro fazem isso. Depois tem uma componente social muito boa porque, lá está, é um safe place também para a nossa comunidade. Então é muito interessante porque isso não é um tema. E eu acho que é muito difícil no nosso dia-a-dia haver um momento em que não é um tema a tua sexualidade. Não é, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Toda a gente só quer jogar Lança amigo. Onde tem uns gatinhos que se põem em cima de uma mantinha e faz uma colcha de patchwork e de repente estás a jogar com 7 matulões todos com t-shirts de hardcore e estão todos a jogar um jogo de mantinhas, gatinhos, e estão felizes durante horas a jogar um joguinho de mantinhas e gatinhos. E olha, quando eu venho de lá eu quase que choro, porque eu tenho que voltar para o mundo real. Que é uma chatice. Meu Deus. Sim, é porque eu sempre achei isto, eu conheço-te há uns anos já, e acho isso sempre, porque tu vais sempre religiosamente, todos os anos, a este evento. Vou sempre. Já aconteceu ir tipo só um dia ou dois, mas os últimos 2 anos já fui sempre. E experimentem, é muito giro jogar jogos de tabuleiro. Há jogos sociais que são os meus preferidos, que tu tens que... imagina, há pessoas que manipulam os colegas e os namorados no dia-a-dia. Pronto, eu não faço isso, eu faço isso nos jogos. Porque é para
É muito mais recreativo, muito mais interessante manipular as pessoas num jogo. Sim. Ou seja, é menos tóxico, vamos É dizer muito assim. menos tóxico, claro. Tu só Concordo. vais ganhar o jogo e no fim do dia está tudo bem. Tá Foi tudo só um jogo. A partida está tudo Ninguém bem. leva a mal. Quer dizer, há Ninguém. pessoas que têm mal a perder e se calhar Às levam um bocadinho a vezes mal. tem. Mas há jogos muito giros, ainda por exemplo, agora no apagão, eu e o Carlos passámos o dia todo a jogar jogos de tabuleiro. Busted também. Não precisamos de eletricidade. Pode ser um jogo de cartas. Sim, pode Toda ser a qualquer gente tem um coisa. baralho Pode de ser o cartas stop. em casa. Pode ser o jogo do stop. Dá para Não tudo. há, esse encontro é muito giro, porque já agora para explicar, a Leiria Con são 3, 4 noites onde, sei lá, 1000 pessoas, não sei, fecham-se num hotel muito fixe em Leiria, à beira da praia, com pulseirinha, ou seja, nós tomamos o pequeno almoço, almoçamos e jantamos. Eu não devia dar a fazer publicidade, porque aquilo está cheio de gente já. E depois mas pronto. fica mais caro. Mas ninguém vai. Aquilo é um sítio horroroso. Não vão, não é assim tão Sério, giro. ninguém vai. Não é assim tão giro, não vai mais ninguém. E as pessoas ficam fechadas esses dias todos. Só paramos os jogos para comer. A ludoteca, ou seja, aquilo paga-se um valor simbólico do bilhete e tens acesso a uma ludoteca de milhares de jogos que estão disponíveis para tu jogares e estão disponíveis 24 horas. E as salas, que são salas onde normalmente há convenções ou há casamentos, todas essas salas estão ocupadas com cadeiras e mesas e tu jogas os jogos 24 horas sem parar durante aqueles dias todos. Meu Deus. E há ali um grupo que está a precisar de uma pessoa para jogar e tu queres jogar aquele jogo, sentas-te com eles e jogas. Precisas de uma pessoa para terminar, faz assim um sinal, vê se alguém está à procura, essa pessoa senta-se contigo e jogas. E só perguntas, então, e és de onde? E o nome? E pronto, e não perguntas mais nada. E não é que não queiras saber, ação. porque simplesmente estamos ali para jogar. Yeah. E depois às vezes trocas contactos e depois tentamos marcar mais jogos em Lisboa, cada um nas suas cidades. É incrível, é muito giro. Incrível. João, estamos a chegar ao fim e eu tenho uma pergunta que pergunta a toda a gente neste podcast, que é a seguinte. João, és um grande parvo ou sou só eu? Eu sou grande parvo. Este é o melhor título que tu podias ter tido, porque realmente a parvoíce é uma qualidade, não é? Eu acho que Não sim. é? Para mim é. Porque nos tempos de hoje nós temos que ser um bocadinho parvos, diariamente. Eu concordo. E sabes que há uma coisa muito parva que tu fazes, que eu acho piada, que é Mais uma. culpar o teu signo. Tu estás sempre a culpar o teu signo. É tão fácil, não é? É super fácil. Mas é que eu sou geminiano, bate sempre certo. Bate sempre certo com o problema. As pessoas vão sempre concordar comigo. E é sempre bom que as pessoas concordem contigo e assim deixa de ser culpa tua. Sim. A minha mãe é que engravidou naquela altura e eu Exato. nasci. A culpa é sempre de alguém que veio antes. Porque... Antes, sim. Eu não pedi para nascer sequer. E em que momentos da tua vida é que tu achas que és mais parvo? Quando eu estou cansado, quando eu estou chateado, eu no outro dia percebi-me, estava a discutir saudavelmente com uma pessoa e eu comecei-me a perceber que eu estava a começar a ser engraçado na minha argumentação. Porque eu para já não parei com a minha argumentação e estava cada vez aí mais fundo e de repente comecei a buscar outras coisas, porque o cérebro do geminiano é complicado, perde-se no raciocínio, vai a pelotão e volta. E então, pronto, quando eu me apercebi, eu estava assim. Já não era uma discussão, já estávamos praticamente resolvidos, porque eu decidi que eu tinha razão, não é? Claro, sempre. E não me calei. E porque já estava a ser engraçado. E quando tu começas a ser engraçado, a outra pessoa começa a pensar, ok, pronto, isto não tem tanta importância assim e pronto, e está falado. E às vezes também é só isso que tem que ser, né? A gente só tem que falar. Não é para mudar as coisas, é só para descarregar. Para descarregar, para sermos parvos, porque ser parvo é ótimo. Ser parvo é ótimo. Ser parvo é ótimo. Parvo. Ai, que parva! E agora que chegamos ao fim deste episódio, os nossos patrocinadores das Óticas Lab têm ouvido e têm adorado isto. E portanto, temos para te oferecer hoje, João, um voucher de 100 euros para gastar nas Óticas Lab, para ti. Uau! Vês? Estás aqui uma prenda. E sim, e portanto, as Óticas Lab estão a adorar isto e malta, vão às Óticas Lab. Eles têm Eu tudo. estou a precisar de ir, por acaso, olha. Vês? Olha, tens a gente. Tem óculos parvos. Para Tem nós. óculos parvos, tem tudo e mais alguma Eu preciso de coisa. óculos parvos. Tem os óculos mais parvos do mundo. A sério mesmo, tem Amei. mesmo. Malta, não sei se para a semana vai haver mais, porque acho que vamos fazer uma pequena pausa, mas não se esqueçam nunca que para um copo de água, não me vou enganar outra vez, para um copo de arroz são 2 de água. Até para a semana. Parva.
estava.